Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia transbordante, tá? Da presença do nosso amigo Espírito Santo. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Mais um dia de guerra, de oração. Fico muito feliz, amém? De nós estarmos vivendo tudo isso de forma avassaladora. Glória a Deus. Não é fácil não, gente. Esses dias tem sido um pouco atribulado para mim, muita coisa. Acordar de madrugada. Shalom, pastora Maria. Shalom, pastora Nani. Não é fácil. Não é fácil, mas assim como vocês têm dificuldade, tem dia que eu e o Júnior tem muita dificuldade também de ir para a oração da madrugada, amém? Mas hoje foi manto. Quando eu vi, até eu estava vendo, entrando nas dimensões e vendo, meu Deus, que batalha foi hoje, né? Glória a Jesus, amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos para a honra, para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Hoje nós vamos ler Atos 19, tá? Então, se eu fosse você, eu já abri aí. Atos, capítulo 19. Ok. Deixa eu achar meu resuminho aqui. Atos capítulo 19. Ache aí. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus, Todo-Poderoso. Tá? Hoje em Atos 19 nós vamos ver, os discípulos de João Batista. Nós vamos ver o ministério em Éfeso, nós vamos ver os milagres extraordinários, que aconteceu ali, de cura, de libertação, nós vamos ver sobre os filhos de Seva, renúncia ao ocultismo, a revolta de Demétrio, tá? Então, abra comigo Atos 19, nós vamos orar para nós começarmos, tá? Hoje eu quero fazer uma live, A gente já falou bastante sobre o que impede uma pessoa de viver aquilo que Deus tem para ela em todos os âmbitos, Crença limitante, influência de maldições, de pactos diretos e indiretos, a gente já falou sobre isso. E hoje a live é bem especial, vocês vão gostar, tá? Mas antes vamos ler, vamos fazer o nosso devocional. Fecha os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive para todo sempre, que é Jesus Cristo Nazareno, nós consagramos essa live, a vida de todos que estão aqui. Pai, nós entregamos agora, Pai, o nosso dia, o nosso domingo, Senhor Deus, dentro, Senhor Deus, hoje, Pai, do Teu coração, Pai. Nós entregamos agora, Senhor Deus, a nossa vida, Pai, nas Tuas mãos, no Teu coração, para que o Senhor possa cuidar de cada detalhe, de cada particularidade, Pai, de cada circunstância da nossa vida. Acampa o Teu anjo, Senhor Deus, na nossa entrada, na nossa saída. Livra, Pai, os Teus filhos de todo mal. Eu apresento esse dia 19 de janeiro de 2025. Eu apresento a casa, a família, Pai, tudo aquilo que eles forem fazer no dia de hoje, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, abra comigo, tá? Como eu disse para vocês, a gente aqui em Atos, vai ver, sobre... Tem uma parte aqui sobre os discípulos de Jesus, o ministério em Éfeso, Paulo propaga por 2 anos ali. A gente também vai ver sobre os milagres extraordinários que acontecem de libertação, de cura, os filhos de Seva, exorcistas judeus que falham a usar o nome de Jesus. A gente vai ver, sem autoridade. Então vamos ler aqui o capítulo de Atos 19 e depois a gente vai entrar no tema da nossa live, ok? Glória a Jesus. Atos, capítulo de número 19. A terceira viagem missionária de Paulo. Amém? Vocês têm dificuldade, às vezes, de sair da oração? Sai da oração, faz um cafezinho que vai te ajudar demais.
cafezinho, um chimarrão, vai te manter bem desperto, tá bom? Vocês aceitam um cafezinho? A terceira viagem missionária de Paulo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntaram ele. O batismo de João, responderam. E Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. E assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo lhes impôs as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. O ministério de Paulo em Efeso. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se mostravam endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Isso continuou durante 2 anos seguintes e a gente de toda a província da Ásia, tanto judeus, como gregos, ouvia a palavra do Senhor. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermo, esses eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. E o que acontece com essa passagem? As pessoas, ministérios que acabam entrando nesse lugar de seita, pegam essa passagem que os lenços e os aventais de Paulo tanto curavam como expulsavam demônio. Eu preciso de dizer que não era o lenço, mas a unção que estava nos objetos. Lembra que Paulo disse: dou graças a Deus que falo mais em línguas que todos vós. Paulo era mergulhado na glória de Deus. E eu preciso dizer algo para você. A unção pega em roupa. A unção impregna na roupa, tá? Eu pedi para vocês fazer a tenda de Davi na casa de vocês. Se você fez essa tenda rodeando com panos, almofadas, ao longo de um período, esse lugar vai estar impregnado de glória. Ou seja, a unção que desce todo dia, que cai sobre você, também cai sobre aquele ambiente, sobre aquele, principalmente o que é tecido, tá? Então, o que acontece? Uma pessoa que vive imersa na glória de Deus, você já viu isso? O paletó de um pastor às vezes está carregado de unção. O talit de alguém que ora naquele talit está carregado de unção. Não é o objeto em si, mas é a glória de Deus que todo dia cai no mesmo lugar, tá? Então daqui 3 meses você está na tenda de Davi, você gerou um lugar de oração, ok? Você gerou um lugar de oração, o que vai acontecer? A glória vai cair ali todo dia. Se você chamar uma pessoa para entrar ali na sua cabaninha ou no seu lugarzinho de oração, daqui uns 3 meses, essa pessoa vai ser tomada pela presença de Deus. Deus vai tocar nessa pessoa, porque o ambiente já está impregnado de glória, porque todo dia você invoca a presença do Senhor ali, ok? E isso, queridos, é um fato, tá? Mas não é o objeto que faz o milagre, mas é a unção de Deus, o poder de Deus, tá? Que está sobre aquele lugar, que está sobre aquela poltrona que você ora, que está sobre aquele cantinho, aquele tapetinho que você separou ali e ajoelha ali todo dia. Então esse lugar vai enchendo de poder, vai enchendo de glória, ok?
Eu preciso que você entenda isso. Não é o avental de Paulo que curava, mas a glória de Deus, a unção de Deus que impregnava a vida de Paulo, que estava ali tocando naquelas pessoas, tá? Toda honra e glória a Deus, queridos. Então não leve essa passagem sobre idolatria de objetos. O objeto em si ele não faz, mas a glória de Deus sim, tá? Vamos lá. Alguns judeus viajavam pelas cidades, expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome de Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o Espírito respondeu. Eu amo essa passagem. Certa ocasião, o demônio respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? Você não entendeu? Olha o demônio falando ali com aquele homem. Ei, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem é você? Ou seja, que autoridade você tem? Ok? Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. E aqui eu quero trazer algo para vocês. Quando nós estamos debaixo da autoridade de Jesus, o demônio não pode tocar em você. O demônio não pode tocar em mim. Ele não toca. Porque existe uma blindagem, o favor de Jesus ali te cobrindo, tá? Mas aqui, esses exorcistas, eles eram amadores. Eles queriam usar o nome de Jesus. Aí tem gente que fala assim, mas o nome de Jesus carrega todo o poder. Mas tem que ter autoridade em nome de Jesus para usar esse poder. Então, mas se todo mundo falar em nome de Jesus, vai funcionar de jeito nenhum. Porque primeiro, queridos, tem que conhecer. Olha o que o demônio está falando. Eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas quem é você? Se você não tiver uma vida de intimidade, queridos, você é irrelevante para demônio. Você é mais um que eles vão esmagar. Mas quando você tem óleo em você, tem fogo em você, ei, quando mencionarem o teu nome, o demônio fala, lá eu não posso. Ali eu não posso entrar. Aquela mulher, ela ora de madrugada. A casa dela é revestida numa muralha de fogo. Aonde ela passa, ela deixa marcas de fogo. Há uma glória, há uma presença que anda com aquela mulher. Eu sinto muito diabo, Lúcifer, ali eu não posso entrar. Ali eu não consigo entrar. Ali aquela mulher levanta um altar de guerra toda madrugada. Não posso entrar na casa dela. Não posso tocar no filho dela. Não posso tocar no marido. Conheço aquela mulher sim, conheço aquele homem sim, conheço aquela família sim, lá não posso. Então existe uma diferença, querido, de quem tem intimidade e quem não tem. Eu quero que você seja essa pessoa. Queridos, não é me gabando, mas existem muitas histórias que as pessoas quando falam, estão expulsando o demônio em outra nação. E às vezes falam, Senhor, eu reivindico agora os anjos da Global Fire, os anjos daquele ministério. O demônio começa a gritar, ela não, você é cria dela. Os demônios me conhecem. Mas por que eles me conhecem? Pelo que eu faço. Todas as madrugadas, guerreando. E se você for um terrorista, você vai ser conhecido no Brasil e fora do Brasil. Por patentes que trabalham aqui e que trabalham em outra região. Você vai ser conhecido mundialmente por toda a casta de demônio. Então, queridos, o que você faz nas cortes celestiais não fica só aqui a nível Brasil. O diabo, ele vai falar sobre você em outra nação. Tem demônio que fala, você é cria dela, você não. Cria dela quem? De mim, porque eu levanto libertadores hoje no Brasil e fora do Brasil. Então eu quero que você seja essa pessoa e não alguém que o demônio fala, quem é você? Você não tem autoridade. Então eu quero que você se levanta nessa mesma autoridade. E para isso, querido, você só precisa ter intimidade.
Se você tiver intimidade, querido, a hora que você estiver andando, o demônio ele vai ter que cruzar para o outro lado da rua, porque ele não pode passar aonde tem um circuito de fogo. E aonde você anda, você carrega um circuito de fogo em volta de você. Você não está entendendo. Queridos, muitas vezes eu me deparo com pessoas de visão aberta, profetas, que são... E eles falam, apóstola, você chegou e chegou um anjo com a senhora. Meu Deus, existe uma redoma de fogo em volta da senhora. E queridos, é o que nós fazemos, é como nós se separamos, é como nós nos comportamos, tá? Nós vamos manifestar essa glória. E tem gente que carrega, querido, um domo de fogo grande, a nível de você chegar num bairro e todos os demônios daquele bairro ter que sair por causa da proporção e da propagação. Então, presta atenção que eu vou ensinar algo para vocês. Quanto mais você tem intimidade, fogo, unção, Deus vai fazendo um domo em volta de você. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Isso vai crescendo conforme o seu nível de intimidade, o seu nível de batalha espiritual. Por isso, queridos, chega um nível que você chega num bairro. Por isso que às vezes é tanto impedimento de você ir num bairro, de você ir num local, de você acessar uma cidade. Porque não é sobre você, mas é sobre o que você está carregando, que é a presença de Deus. Amém? Voltamos agora para o verso 17. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente. E o nome de Jesus, do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor Jesus se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e Acaia antes de ir a Jerusalém. E de lá devo prosseguir para Roma, disse ele. Então enviou adiante dele a Macedônia 2 assistentes, Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais na província da Ásia. Ok? Se você esteve na bruxaria, o Espírito Santo está pedindo para me falar isso aqui. Se você leu o livro espírita, se você, queridos, acessou conteúdos místicos e ainda tem esses livros na sua casa, arranque todos. Isso é um altar na sua casa para demônios. Você viu que ao ter a conversão, o que os feiticeiros bruxos fizeram? Pegaram todo o livro de encantamento, todo o livro de ocultismo e jogaram fora. Então é livro do quê? É livro espírita, é livro místico. Tira toda essa porcaria de dentro da sua casa, que isso é altar para demônio. Tira, amém? Agora vamos ver aqui o tumulto em Éfeso. Por essa época houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demétrio, ourives que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Ártemis, a que empregava muitos artifícios. Ele os que uniu e outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: Senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem desses empreendimentos, mas como vocês viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Gente, eu fico indignada com essa passagem. Está lá na Bíblia dos católicos. Querido, o problema do católico é que ele não lê a Bíblia. Ele lê o folheto, tá? Ele lê o folheto. Então, queridos, olha só aqui, está na Bíblia. Olha só, vou ler de novo. Queridos, o dia que você quiser convencer um católico da idolatria, é esse versículo que você vai passar para ele. Quem que está
falando aqui, um ourives, alguém que faz estatuetas, alguém que fabricava ídolos da Artemis, alguém que levantava ídolos. É isso que está acontecendo aqui, um ourives. Olha só. Mas como vocês viram e ouviram esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente que Deus fez por mais humanos não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Artemis perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destruída de seu grande prestígio. E isso acontece até hoje. Porque as estátuas e os ídolos fomentam grande comércio, tá? Então eu tô dando aqui uma passagem de ouro, tá? Para vocês. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande Artemis dos Efésios! Em pouco tempo a cidade toda estava uma confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia porque estava ali. Entre a multidão, os judeus empurravam Alexandre para a frente e ordenavam que explicasse a situação. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. Grande é Arteme, Deus dos Efésios. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo e nem disseram coisa alguma contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus artifícios têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso, que façam acusações formais. E se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia, conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem, pois não há motivo para este tumulto. E se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer. Então os despediu e a multidão se dispersou. Então deixa eu falar algo para vocês. Eu preciso que você entenda que a Bíblia inteira fala contra a idolatria. E Paulo falou contra a idolatria. Queridos, não se pode adorar nenhum tipo de imagem. Nem de Jesus, nem de Deus, nem do Espírito Santo. De nada. De nada. Tá? Deus abomina a imagem, ok? Então eu preciso que vocês entendam isso. Então quando você for evangelizar alguém, tem as passagens que são passagens cirúrgicas. Queridos, não se debate com idólatra no seu achismo, mas na palavra. Então circula aí uns 30 versículos sobre idolatria. Põe lá no Google, me dê todos os versículos de idolatria, vai abaixar todos os versículos de idolatria. E aí você já circula, a gente debate com uma pessoa, tá, teimosa, que ama ídolos, através da Bíblia. Queridos, dá a versão bíblica, os versos, os capítulos, e a pessoa deixa o Espírito Santo convencer, amém? Hoje eu quero trazer para vocês, tá? Algo que vocês vão gostar bastante. É um tema dentro dessa campanha que a gente está fazendo, tá?
Eu quero falar hoje sobre Mamon. Então abra comigo agora em Mateus capítulo 6, tá? Mateus capítulo 6, versículo de número 24, ok? Mateus capítulo 6, versículo de número 24, ok? O que significa a palavra Mamon? É usada para personificação do Deus do dinheiro, da riqueza, certo? Então diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Então o próprio Jesus vai se referir a Mamon como um senhor, porque a um há de odiar e a outro a um há de odiar, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ok? Então a palavra Mamon, ela deriva do termo aramaico, tá? Mamona, tá? Que significa dinheiro, riquezas, posses e bens materiais. Jesus personifica a riqueza como um senhor. É a única vez que você vai ver Jesus tratando algo como senhor, vai ser o Deus do dinheiro. Jesus não vai falar isso sobre a perversidade sexual, Jesus não vai falar isso sobre outra entidade demoníaca, mas apenas a entidade que governa os corações através do dinheiro e da riqueza. Jesus vai dizer que é um senhor, porque a maioria das pessoas coloca no seu altar de primícia, de prioridade, a devoção ou amor, a idolatria ao dinheiro, ok? E hoje eu quero trazer para você como que o Deus Mamon, tá? Ainda muito cedo trabalha na vida de uma pessoa. Então eu quero hoje trazer para você como que essa entidade demoníaca involucra uma pessoa ainda muito cedo, ainda muito criança. Então eu quero trazer aqui para você hoje exemplos de como que o Mamon trabalha influenciando a vida dessa pessoa, ainda que ela seja criança, tá? Aí depois, mais na adolescência. Então eu vou falar coisas aqui, e aquilo que você vê que você já esteve nesse lugar, você já foi influenciado desse jeito, dessa maneira, o que você vai fazer? Você vai anotar para você rejeitar. Então eu diria para você, quem já viu uma marionete? Aí tem um braço com várias cordas, e aquele braço começa a movimentar a mão, os pés, o movimento. Então, o Mamon, ele faz isso, ele começa a influenciar, ele começa a manipular as pessoas ainda, né, muito novas. A passagem que eu li foi Mateus, capítulo 6, versículo de número 24, aonde eu falei, né, quando Jesus compara Mamon, a riqueza, como um senhor, e fala: não se pode adorar dois senhores, porque você vai agradar um e você vai odiar o outro, certo? Tá? Então você vai, né, porque você vai, né, há de odiar a um e amar o outro, ok? Não pode servir ao Deus. Aí ele fala: não, você não pode servir a Deus e as riquezas ou ao dinheiro, ok? Então, Mamon deriva da palavra aramaico mamona. Então, quando nós somos crianças, como que Mamon trabalha na vida de uma criança, impregnando suas doutrinas, seus sofismas, mentiras, né? Os seus costumes. Então, por exemplo, uma criança, querido, que esconde seus brinquedos, seus doces, para não dividir com seus amigos, é uma criança que já está crescendo dentro de um âmbito ambicioso. Então, a criança é egoísta. Então, você deve ensinar a criança que ela precisa compartilhar. Então, tem criança, queridos, que não divide o brinquedo. Tem criança que não divide a comida que está comendo. É tudo dela, para ela. E que espírito é esse? O demônio, né? O espírito Dadá, é meu, tá? É um espírito egoísta que trabalha e atua na vida dessa criança, tá? Criança que briga para ficar com a maior parte, para ficar com o melhor, quer ficar com mais, quer ficar com o melhor brinquedo. A irmã ganha um brinquedo, ele quer o brinquedo da irmã. Tá? O irmão tem um brinquedo, ele quer o brinquedo do irmão.
Então, existe isso também, é um egoísmo. Então, esse senso de justiça, ele tem que ser ensinado para a criança, ainda que ela pequena. Filho, a gente tem que dividir, filha, a gente tem que dividir, filha, tem que ser generoso, filha, tem que dar pro amiguinho. Então, mas por que isso acontece? Porque isso vem de casa, vem de berço, e às vezes a criança já vem com essa essência, porque já existe uma maldição ali, a maldição de Mamon. Mamon já governa aquele pai, aquela mãe, e a criança já nasce, né, dentro dessa essência maligna, certo? Porque tem uma influência maligna dentro daquela casa, ok? Presta atenção. Outra coisa, criança reclama dos presentes que recebeu, que quando eles não são bons. Criança que reclama quando ganha roupa. Criança que queria ganhar brinquedo, ganha roupa, reclama. Eu não queria ganhar isso. Eu não gostei do meu presente. Isso é o espírito de Mamon, isso é uma criança ambiciosa, isso é uma criança que já entende de valorização. Isso é feio, queridos. Isso tem que ser ensinado ainda muito pequeno. Então, presta atenção aqui. Precisa ensinar a sua criança que não importa se ganhou roupa, se ganhou comida. Fala, olha, tudo é presente, você precisa ser grato. Isso vem de berço. Se você não ensinar a sua criança vai passar vergonha em você. Porque Mamon vai fomentar na sua criança a futilidade. Mamon vai fomentar na sua criança que o presente de verdade é brinquedo e não roupa. E aí tem criança que acha que roupa é uma necessidade, que o pai e a mãe é obrigado. Não, queridos, roupa é um presente, comida é um presente. Então os pais precisam ensinar essa humildade dentro das crianças, dentro da criação dos filhos, ainda pequeno. E como que vai sendo colocado isso? Ainda pequeno, filho, quando ganha algo, ainda, queridos, bebezinho ainda quando não conversa. Queridos, tudo uma criança aprende. Filho, você ganhou algo, você agradece, seja grato. Esses dias eu vi um vídeo, eu achei tão bonitinho, tá? A mãe foi trollar a criança, uma menininha. Ela não tinha muita ideia assim, mas ela pediu pra mãe uma bebê reborn. E a mãe foi trollar ela e deu aquelas bonecas antigas que sai a perna, eu não sei se vocês viram esse vídeo. Só que a criança, ela tinha um espírito de gratidão. E aí a mãe chega com aquela boneca que parece que arrancou do lixão, deu uma lavada, e falou, filha, aqui sua boneca reborn. Ela, mãe, obrigada. Ela pegou a boneca saindo. Quem viu esse vídeo? A boneca saindo, uma perna. Mãe, a gente vai arrumar. E a menina agradeceu a mãe, ela ficou feliz. Porque é uma criança que carrega gratidão. É uma criança que foi ensinada a agradecer por tudo. É uma criança que... E aquele vídeo me constrangeu. Eu vi, a Célia viu, gente, eu vi aquele vídeo, eu falei, isso aqui é uma criança que ela foi ensinada a ser grata. Eu fiquei ali, eu me comovi com aquele vídeo, porque a mãe queria ver a reação da criança, de falar, não mãe, não foi isso que eu te pedi. Mas aquela menina carregava gratidão, a perna da boneca saindo, ela, mãe, a gente vai, tipo assim, vamos dar um jeito, ela tentando arrumar, e aquele vídeo me constrangeu. Então, hoje nós estamos numa sociedade em que a criança é ingrata por ter ganhado uma roupa, é ingrata porque os pais, sei lá, fez qualquer outra coisa que não foi a vontade dela. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a ser grato desde o ventre. Filho, seja grato por um prato de comida, seja grato, filho, por qualquer coisa que você ganhe. Isso vem de berço, queridos. Agora, se você não é assim, não tem como você ensinar aquilo que você não é. Então hoje melhore, seja a pessoa que vai agradecer. Queridos, agradeça por qualquer coisa, por um copo de água que você recebe, por um café que alguém te oferece. Seja grato, amém? Tem gente, querido, que fala, eu fui ali, o fulano não fez um café, não pôs uma mesa pra mim. Mas às vezes te recebeu com o que podia, amém? Aí chega na adolescência, querido, tá? A criança, ela começa a zombar os colegas porque eles não têm roupa de marca, porque eles não têm celular, porque eles não têm um videogame. E talvez você é o pai e a mãe que deu videogame pro filho, que fomenta dar celular pro filho. Você talvez tenha uma condição boa. E o teu filho zomba outros amigos porque eles não têm o que comer. Eu sempre fui uma pessoa com compaixão. E eu sempre me comovi com os meus colegas. E eu lembro que
Uma época eu estudava no colégio público, não tinha vaga no colégio particular, minha mãe me colocou no colégio público. E ali tinha uma menina que vinha da roça. Então, como eu estava no colégio público, tinha pessoas ali de todas as classes. Mas algo me comoveu. Tinha ali, queridos, tá? Uma moça, uma menina da roça. Ela trazia o material dela num pacote de plástico de arroz. E você sabe qual que era o lanche dela? Era aquelas macaúba, aquelas castanhas que você corta o coco. Esse era o lanche dela. Isso era o lanche que ela comia. E nós precisamos aprender a ser gratos. Então, ensina o teu filho a não zombar dos colegas porque eles não têm um celular, porque eles não têm um aparelho, ou porque os pais não têm condição, tá? Então, às vezes, você tem lá uma filha que quer roupa de marca, mas como que... E você faz do gosto porque você ama esse filho, e você dá pro teu filho o celular porque você ama ele, mas você ensinou o seu filho que ele não pode debochar dos amigos porque não tem, eles não podem se sentir superiores porque eles possuem algo, tá? Então compra itens caros apenas para impressionar os amigos mesmo sem necessidade. Então você já ensinou o seu filho, a sua filha que mesmo nesse mundo que a gente vive, de supérfluo, de tecnológico, nós precisamos ter empatia, porque tem gente que não tem muita vontade de ter. E tem gente, queridos, pelo fato de não ter, se sente num lugar de humilhação. E aí nasce uma ferida na alma dessa pessoa, ok? A minha mãe, ela conta, e isso dói muito quando ela conta. A parte de mãe, são 8 filhos. Todos eram pobres de Maré Desci. Sabe o que é pobre de Maré Desci? Você sabe o que é pobre ao ponto dos vizinhos se comover e ir lá mandar um pacote de arroz? Então, sabe a vozinha que vocês vêem na live? A vozinha foi muito pobre. Mas todos os filhos dela hoje são ricos, milionários. Toda honra e glória a Jesus. Aí a minha mãe conta, presta atenção, que eles tinham tanta escassez, tanta pobreza, que uva, essas frutas, era algo que eles não comiam. Mas tinha um vizinho que comprava uva, e o vizinho chupava a uva e jogava a casca ali. Depois a minha mãe ia lá, catava aquela casca de uva chupada e chupava, porque eles não tinham condição. E aí hoje a minha mãe, um dia ela estava falando, hoje eu tenho dinheiro para comprar parreirais de uva. Então, queridos, o que eu tô querendo dizer para vocês? Nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós precisamos ensinar os adolescentes sobre não se envaidecer por algo que o pai tem, a mãe tem. Eu quero que vocês entendam que os adolescentes estão numa era de se mostrar, de querer falar, olha, o meu pai isso, a minha mãe aquilo, ok? Porque talvez a forma de se sobressair é a forma, tá? De se mostrar. Então isso quem faz é mamão, tá? E o mamão vem no coração de uma criança que às vezes tem um pouco mais de recurso. Essa criança aprende a ser soberba, aprende a ser egoísta, aprende a pisar nos outros colegas porque tem um celular do ano, porque tem um iPhone, porque tem lá um videogame, porque tem algo, e às vezes tem um colega ali que não tem. E isso, queridos, é muito ruim. Isso quem traz é mamão, tá? Em falar de coisas de marca, isso e aquilo. E tem adolescentes que preferem ganhar dinheiro rápido, sem se preocupar com o futuro ou ética. Então, aí nasce o amor ao dinheiro. O pai e a mãe fomentam um adolescente com celular de marca, com roupa de marca, e esse não adquire princípios. Então esse, ele quer ter por que ele quer ter? Então, quando na vida o diabo começa a lançar oportunidades, você pode contrabandear aqui, se você vender essa coisinha aqui, coisas... E aí a pessoa entra nesse viés de ter coisas fáceis, porque foi ostentada num luxo que o pai e a mãe fomentou, mas... Talvez chegou um período, o pai e a mãe não tem mais esse dinheiro, não consegue mais sustentar o recurso, ou essa criança, esse adolescente ficou um adulto muito caro, agora o pai e a mãe não conseguem mais sustentar o luxo, e aí essa pessoa, ela cai na armadilha que Satanás coloca, que Mamon traz, que é, você quer sustentar o teu luxo?
Sai com esse, para as mulheres, geralmente, sai com esse homem, você vai ter a vida que você quer, você vai continuar tendo a bolsa, você vai continuar tendo o celular. Então o Mamon, ele entra numa ambição desregrada ao ponto de uma moça jovem se submeter a um relacionamento com um homem mais velho, que não gosta, mas o que? Para ter, isso é prostituição indireta, tá, queridos? Aí entra a prostituição, aí entra o dinheiro fácil, aí entra a falta de princípios, e aí a pessoa começa a fazer o quê? Comprar, vender, contrabandear, por quê? Foi um adolescente, foi uma criança sustentada num luxo, sustentada em vontades que o pai e a mãe não conseguem manter quando esse se torna um adulto. Então o Mamon, ele trabalha desde a infância dentro desse aspecto, e nós precisamos tomar muito cuidado. Então, ó, você que é pai e mãe, talvez você tenha fomentado trocar o celular do teu filho quando ele quer, dá pro teu filho o videogame que ele precisa. Mas aí eu pergunto, seu filho tem te devolvido em princípios, em uma conduta impecável, eu acredito que você pode dar coisas ao seu filho, desde que ele tenha princípios, desde que ele não seja uma criança soberba. Então você precisa ensinar a compaixão, a empatia pelo outro, desde muito cedo. Porque se você não gerar isso no coração do seu filho, ele vai pisar nos coleguinhas, ele vai humilhar os coleguinhas. Você precisa ensinar. Você precisa aprender a pôr limite, ok? Então aí que entra, querido, esse viés, ganhar dinheiro fácil. A criança começa a roubar dos pais. A criança começa a mentir para os pais, pedir dinheiro para uma coisa, mas para comprar algo que ela quer. Aí entra, queridos, Mamon com a corrupção do coração dessa criança. Entra Mamon com a mentira para essa criança poder adquirir o que ela quer. Aí o dinheiro fácil, aí a prostituição indireta, que é se envolver com uma pessoa que tem recursos financeiros para suprir a sua necessidade material. Isso acontece demais, principalmente com as meninas, tá? Então eu quero que você, hoje, você que é pai, mãe, e você que é adolescente, e você que aqui é jovem, talvez é você que hoje fica ainda sustentando esse tipo de coisa para ter as coisas que você precisa, tá? Outra coisa, onde Mamon entra, a pessoa ainda muito cedo escolhe uma profissão não porque gosta, mas porque retorna um retorno financeiro. Olha, você tem que ser médica porque médico ganha bem. Olha, você tem que ser um juiz porque juiz ganha bem. Olha, você tem que ser isso porque fulano assim ganha bem. E aí o pai e a mãe, que tem uma mão no coração, ele fomenta isso no coração de uma criança. Ou às vezes é a cultura de um colégio. Então, queridos, desde cedo, na verdade eu falo que a sociedade ela está contaminada. Nós precisamos gerar nos nossos filhos, dentro deles, uma cultura aonde eles venham fazer o que eles amem, porque se você fizer o que você ama, você vai ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo. Mas se você fizer algo pelo dinheiro, queridos, não tem coisa pior do que você fazer aquilo que você não gosta. Então, presta atenção. Se o seu pai e a sua mãe falam, olha, você tem que fazer essa profissão porque essa profissão é boa. No conceito da sua mãe, aquela profissão é boa. No conceito do seu pai, aquela profissão é boa. Nós precisamos tomar cuidado, querido. Nós precisamos tomar muito cuidado. Porque às vezes você fica ali fomentando algo no coração de uma criança. E a criança vai fazer vai entrar naquela faculdade para agradar você. Mas você já perguntou para esse adolescente se é isso que ele quer fazer? Se é isso que ele gosta? Às vezes o seu filho quer desenhar, quer se envolver com artes, mas você acha que isso não dá futuro. Mas aí pode estar nascendo um dos maiores artistas do Brasil. Então nós precisamos, tá, aprender a gerar no coração dos nossos filhos, que eles venham fazer aquilo que eles amam, tá? Sempre tá essa pessoa, né? Tá sempre, esse jovem tá sempre desejando ser rico, ter os status de riqueza. Essa pessoa tá sempre desejando, mãe, a gente é rico, mãe, a gente é isso, mãe, a gente é aquilo. E tem pais, queridos, que fomentam no coração da criança, olha, nós somos ricos, nós somos superiores. Tem pais, queridos, que são doentes, que fomentam isso no coração de uma criança, no coração de uma pessoa. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá?
Filho, a gente pode. Aí tem pai e mãe que ensina. Não, pode chegar lá que eles vão te atender. Eles têm que te atender, porque você é o filho de fulano. E aí você ensina ao seu filho que o dinheiro atravessa fila, que o dinheiro dá o jeitinho brasileiro, que você, por ser o filho de fulano, o fulano tem que te receber, o fulano tem que te atender depois do expediente. E tem muitos pais, queridos, que têm autoridade financeira numa cidade e ensina isso para os seus filhos. Não, filho, vai lá que o fulano vai te atender. Como assim fulano te atendeu? Você não disse que era para mim? Então aí a mãe e o pai ensinam esse filho, essa filha, que ele precisa ser atendido porque é o filho de fulano, porque ele precisa ser atendido porque é o filho de fulano, cicrano. Filho, vai lá no açougue para mim. Fala que é para mim, eles vão deixar você passar na frente. Queridos, isso não é princípio, isso é pecado. Nós precisamos cumprir a fila, independente que você seja. Nós precisamos, queridos, presta atenção. Nós precisamos estar na fila, independente de quem nós somos, que status temos. Porque é pecado, é uma legalidade você achar que é melhor que o outro, porque você tem um pouco mais de dinheiro na sua conta, porque você tem uma profissão tal ou aquela. Queridos, deixa eu falar, é pecado você furar fila, é pecado você achar que pode dar um jeitinho brasileiro, porque você é o fulano de tal, você é o vereador fulano. Ei, você é só mais um comedor de arroz e feijão. Existe princípio de honra. Princípio de honra é cumprir a fila como todos. Isso é corrupção, queridos. Então vocês precisam entender que isso está nas pequenas coisas, e quem fomenta isso é mamão no coração, fazendo você ter um senso de superioridade, um senso de se sentir uma pessoa melhor, porque você tem um comércio, porque você tem um status, porque você tem uma profissão tal. Ei, você é só mais um também. Você precisa entender que o seu lugar é de respeitar a fila como o outro, é de esperar igual o outro. Ah, chega lá no banco, meu filho, fala que é pra mim que eles vão te atender. E tem favoritismo sim, queridos, a própria sociedade faz isso. E você sabe por que o Brasil é conhecido como um país corrupto? Porque as próprias pessoas que estão nesses lugares governamentais, nessas empresas, trata melhor a pessoa que tem dinheiro, trata melhor. Queridos, deixa eu falar algo pra você. Pastores, quantas vezes... Ô, doutora, vem aqui que vai ter uma cadeira bordada para você, um lugar na frente. Eu sou igual a todos. Mas a cadeira bordada não era porque eu sou ungida, íntima do Espírito Santo, é porque eu era médica, porque o meu salário era gordo. É por isso que a cadeira é bordada, a cadeira é na frente. Porque não está olhando para mim como filha de Deus, mas como uma possível dizimista naquela congregação. E existe sim favoritismo, isso é mamão no coração de pastor, isso é mamão no coração de pessoas que tratam melhor umas às outras, porque essa traz condição financeira. Amém? Então, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem gente cristão que acha que é melhor, porque ele tem isso, porque ele tem aquilo, porque ele tem aquilo outro. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Ei, você que acha que compra todo mundo com dinheiro, isso é mamão no coração. Ei, você que presta atenção, para de comprar as pessoas com dinheiro, para de achar que isso vai trazer favoritismo. Isso não leva, queridos, existe a questão de gratidão, de honra sim, nós podemos dar presente sim, mas existe pessoas, e você vai ver, pode lembrar aí, tem gente que, queridos, que dá dinheiro, que dá presente, que fomenta para conseguir lugares, para conseguir poder, para conseguir, queridos, para de fazer isso, porque isso é mamon. Uma coisa é quando a intenção do seu coração ela é de gratidão, mas tem pessoas que faz isso por algo em troca. Muito cuidado, porque se você faz isso para chamar a atenção de alguém, é o mamão que está governando o seu coração. Pega essa visão, ok? Tem gente que busca fama. O mamão ele vai gerar no coração das crianças, dos jovens, a fama, status, sem se preocupar com o impacto emocional, espiritual que isso pode acarretar. Então nós vivemos hoje, tá?
Nós vivemos hoje numa sociedade em que todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ter seguidores, todo mundo quer ter status, mas sem medir o quê? O impacto. Então, queridos, eu vou falar algo aqui para você. Se eu, no lugar que eu estou, de internet, eu já estou 6 anos, 7 anos na internet, se eu não tivesse o status emocional que eu tenho, eu já tinha entrado numa depressão, talvez tirado a minha vida. Porque, queridos, o hate, a afronta é muito grande. Então, não dá para fomentar algo na vida de uma criança, de um adolescente, querer ter poder e status, se ele não tiver um emocional forte e blindado. Porque é muito perigoso esse lugar sem ter estrutura emocional, amém? Então para de fomentar no teu filho, na tua filha, que ele vai ser isso, que ele vai ser aquilo, você vai ser rico, meu filho, você vai ser rica, porque aí, queridos, você cria um senso na vida do teu filho, você cria um objetivo, uma meta de vida, que você só vai servir se você tiver dinheiro, você só vai servir se você conquistar um lugar grande. Aí chega a frustração na vida do teu filho, porque ele não consegue passar na faculdade, talvez ele não consegue entrar na medicina, talvez ele não consegue fazer o que ele gosta, então porque ele não faz o que ele gosta, ele fica frustrado, não ganha aquilo que é a expectativa dos pais, aí vive uma pessoa achando que não é amada, porque não conseguiu adquirir a estatura que o pai e a mãe projetou e idealizou. Eu quero ensinar algo para vocês: deixa os seus filhos serem livres para escolher o que eles desejam fazer, deixem seus filhos livres para eles entender quem eles são ainda muito cedo, para fazer o que eles gostam. Para de gerar no seu filho o sonho que você não conseguiu realizar. Muitos pais, querido, não conseguiu se formar, não conseguiu ser médico e tá ali gerando um sonho que era para você ter feito, era para você ter corrido atrás. E aí, presta atenção, você gera no teu filho uma frustração sua, e agora esse filho não consegue atingir a meta, vive frustrado a vida inteira, porque não consegue retroceder, não consegue voltar atrás, aí entra em depressão, aí fica frustrado, aí Jesus tem que entrar, libertar, fazer um processo muito grande para depois viver a meta, o propósito. Mas talvez isso é 35 anos, é 40 anos, é 45, se a misericórdia de Jesus alcançar. Talvez vai passar a vida inteira frustrado, a vida inteira fazendo o que não gosta, porque o pai e a mãe, por estar debaixo do espírito de Mamon, projetou no filho uma ambição que era do coração dessa pessoa, uma meta de vida que era do coração dessa pessoa, na vida de um pobre coitado, que é o filho que devia estar fazendo o que ama, o que gosta. Então você que é um pai e uma mãe ambicioso, para de projetar no seu filho: filho, você vai ser médico para levar a mamãe para viajar, filho, você vai ser advogado para levar não sei o que. Filho, queridos, fala: filho, você vai ser aquilo que arde no seu coração, filho, você vai fazer aquilo que queima no seu coração. Se é ser missionário, tá abençoado. Se é ser um pastor, tá abençoado. Se é ser um profeta, tá abençoado. Se é ser um dono de uma farmácia, tá abençoado. Filho, você vai fazer exatamente o que você gosta, porque se você fizer o que você gosta, você vai ser próspero espiritualmente, emocionalmente, tudo vai reinar na tua vida, tudo vai ter governo na tua vida, você não vai ser uma pessoa frustrada. Queridos, eu vou dizer mais pra você: tem gente que o pai e a mãe projetou ser médico, projetou ser isso e aquilo, e hoje a pessoa até ganha dinheiro, mas é uma pessoa frustrada, que não vê a hora de largar a medicina, de largar aquilo ali e fazer o que gosta, que talvez é pintar quadro, é pintar alguma coisa, que talvez é ser dono de uma agência de viagem, que talvez é viajar o mundo. Eu preciso que você pare de projetar no coração do teu filho a ambição da sua vida, o projeto frustrado do seu coração, porque senão você vai criar uma pessoa que ela vai ser frustrada a vida inteira. Amém? Glória a Jesus. Eu sabia que vocês iam gostar dessa live, tá? Então, o que acontece hoje? Então eu falei para vocês da criança, do adolescente e do jovem. E no jovem acontece isso, a projeção de uma frustração do pai e da mãe. E aí a criança cresce assim: eu preciso ter para provar para os meus pais, para ter validação que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. E aí a meta dessa pessoa é ter para poder ser validado. E quem fomentou isso? O pai e a mãe. Inconscientemente, porque também projetaram isso na vida do pai e da mãe. Ok? Então vamos lá.
Outra coisa, que né, o Mamon trabalha também, corrupção, tá? Vou dar um exemplo aqui para você. Pessoa mente no currículo, acrescenta coisas no currículo para poder ter um emprego. Queridos, sejam honestos em tudo, tá? Talvez você, o patrão, explora os funcionários para obter mais lucro e não reconhece as pessoas que trabalham para você. Então isso é mamon também. Queridos, quando o mamon ele governa o coração de uma pessoa, dono de uma empresa, essa pessoa ela dá a mixaria, a mínima, o mínimo para aquelas pessoas. Ele não reconhece, ele não reconhece o trabalho, o desempenho, tá? Então a gente vai ver o mamon assim também, atuando dessa forma, ok? O orgulho, né, dessas pessoas que conseguiram dinheiro, que conseguiram talvez uma empresa, de achar que eles podem atravessar as pessoas, que eles têm prioridade em tudo, tá? E que as pessoas têm que receber eles porque eles são fulanos de tais, os beltranos, os cicranos, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com a sua apresentação. Oi, eu sou fulano de tal, dono disso, você não precisa. Queridos, a gente conhece uma pessoa quando ela nos trata sem saber quem nós somos. A gente conhece uma pessoa quando ela nos trata sem saber quem nós somos. Agora, se uma pessoa muda o comportamento com você, depois que você fala que você é o fulano, eu sou o dono ali daquele comércio, se a pessoa te trata diferente, é porque quem governa o coração daquela pessoa é o mamon. E você talvez já viu isso. Sua mãe trata o fulano, a Maria, o José, o Pedro de um jeito, mas quando chega lá, o seu Sebastião, que é o dono do fazendeiro, sua mãe estende um tapete vermelho, faz um café, coloca uma mesa. Pra que isso? Então, ali quem governa é o mamon, porque às vezes a pessoa trata a outra um pouco melhor, pelo status, pelo dinheiro, porque ela é isso ou aquilo. Então ela tá tentando o quê? Tratar essa pessoa melhor porque ela acha que tem algum tipo de proveito. Então, queridos, trate todas as pessoas iguais. Uma coisa, queridos, deixa eu falar pra você. Eu nunca idolatrei ninguém e eu acredito que essa característica Jesus sempre amou em mim. Eu nunca tive ídolo, eu nunca tive, assim, quando criança, nunca tive. E pra mim todo mundo é igual. O fulano pode ser o cicrano, pode ser pra mim é tudo igual, tá? Se tem uma coisa que nunca teve no meu coração foi idolatria. Então, agora, o que acontece? As pessoas, elas tratam melhor umas às outras porque essa fulana tem dinheiro, porque essa fulana aqui, ó, ela tem não sei quantos seguidores, essa fulana aqui, não sei o que, não sei o que. Queridos, para com isso que isso é feio. A pessoa que ela é nobre, ela vai te tratar bem sem saber quem você é. A pessoa que ela é de Deus, ela carrega o Espírito Santo, ela vai tratar você bem, não importa. E você sabe o que é interessante? Deixa eu te dar uma chave. Nunca chega se apresentando. Fale depois o que você faz. E veja o comportamento dessa pessoa em relação a você. Tem gente que só trata bem porque a pessoa tem. Tem gente que só trata bem porque o fulano tem isso, o fulano tem aquilo. Ó, o fulano aqui é filho do prefeito. Olha, a cicrana aqui, ela é médica. Olha, o cicrano aqui é o fulano de tal. Deixa pra ver depois como essa pessoa vai te tratar. E deixa eu te dar uma dica. Se essa pessoa te tratar melhor depois pelo que você carrega, ou pelo quem você é, ou o status que você tem, não faça amizade com essa pessoa. Ela te troca assim. E o dia que você estiver na pior, ela te deixa assim. Ela não é digna da sua amizade. Não confie em pessoas que te tratam melhor quando você diz que tem isso, ou é dono daquilo, ou é o fulano de tal. Mas confie em pessoas que te tratam bem, independente de quem você seja, ok? Entenda isso, tá? E então tem pessoas, queridos, que já chegam falando, eu sou fulano de tal, eu sou dono disso, daquilo, achando que vai ser, né, mais bem recebido, e de fato, na maioria das vezes é, ok?
Então eu vou ficar aqui com vocês e amanhã a gente dá continuidade da atuação do Mamon na vida das pessoas, tá? Como que ele vai abordar, ele vai trabalhar, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Amanhã o chicote vai continuar estralando, tá? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, amém? Que você venha ser esticado nesses dias que nós estamos trazendo tanto conteúdo agora, falando sobre ruptura, sobre valores e princípios. Um dia abençoado para você. Tô indo para academia, né? Porque esse ano tá mais esticado que os outros. Que Jesus te abençoe poderosamente. Beijo, beijo, beijo. Amo todos vocês.